apanhava legal. Assim, especialidade. Havaiana. A Havaiana é o lado Nutella do problema. É. A gente tá falando sobre essa resiliência, né? Essa coisa de você não ter muita opção e fazer porque tem que fazer. E aí eu queria saber, a gente é da mesma geração e essa geração nova, ela tá preparada para tomar porrada, para levantar, sacudir a poeira? Ou tem uma super proteção, inclusive da gente como pai, dessa criançada de calma, filho, não sei o quê? Parece que a gente tava mais preparado pra porrada, né? E eu tenho medo um pouco medo dessa geração. Para te responder, eu te diria, eu tenho talvez 2 olhares. O primeiro olhar é o mais próximo. E qual é o olhar mais próximo? A minha relação com os meus filhos não tem nada a ver com a relação que eu tinha com os meus pais. O meu pai, o discurso do meu pai é o seguinte: você nasceu perdendo, a vida passou do primeiro para o segundo tempo, você está perdendo 5-0 e assim, se você não jogar bola, né, o mundo te atropela. Se vira. Com os meus filhos, tipo, nada a ver. Nada a ver. Ele jogava pro mundo e se vira. Nada a ver. Então, um zelo, um cuidado, uma coisa, maneira de educar, preocupação se tá tudo totalmente bem, diferente, só conversando, nenhum corretivo físico, nem pensar. Eu apanhava legal, assim, especialidade. Havaiana. A Havaiana é o lado Nutella do problema. Imagina, né? Quer dizer, eu me via educando, eu dava risada, falava, velho, não sabe, é outro mundo, né? Um psicólogo preparado dirá, com muita razão, que eu não tenho noção dos traumas e das coisas que decorreram do tipo de educação que eu tive. É possível, hein? É perfeitamente possível. Eu não me meto a falar do que eu não entendo. É possível, mas do ponto de vista muito prático, há uma diferença brutal. Que trouxeram ao que você é hoje. Porque você falou em resiliência, em matéria de resiliência, a resiliência deles é muito pequena. É muito pequena. Eu vejo nos meus filhos uma capacidade de suportar reveses muito menor do que a que eu tenho, mas muito menor, absurdamente menor. É impensável, né, vê-los saindo para briga, para arrumar comida e tal, e até porque nunca precisaram fazer e, portanto, nem entra no rol de cogitações deles esse tipo de situação, né? Então, é outro mundo. E qualquer tipo de revés produz neles uma fragilização que em mim não faria cócegas, né? Uma frustração. Uma frustração muito grande e tal. Então, você fez direito e jornalismo juntos, graduação. Aí você foi pra França. E fiz mestrado e doutorado em direito. Lá? Lá. Nossa. Isso. E como foi essa tua vida na França? Quanto tempo você ficou lá? 4 anos, de 86 a 90. Pô, que legal. Sem voltar. É? Então, as condições econômicas eram claudicantes. Num determinado momento eu tive bolsa. Lá? Aqui, daqui. Daqui. Mas era bagunçado aqui. Vamos dizer, era mais bagunçado aqui, né? E aí me tomaram a bolsa do nada. E aí então eu fui tentar me virar para terminar o que eu estava fazendo. E uma das coisas que eu fiz foi cantar no metrô. É mesmo? A cidade universitária em Paris é o lugar onde ficam os alojamentos, não é o lugar onde ficam as escolas. Certo. E eu morava na Casa do Brasil. E aí então eu pegava o RER, que é o trem, e eu descia em Denfert Rochereau. Aí eu cantava uma vez da Cité até Denfert. Cantava o quê? Cantava o trem das 11.
Aí eu cantava outra vez de Dom Ferro até Port Royal. Aí eu trocava de vagão e cantava outra vez de Port Royal até Luxemburgo. Aí eu descia. E era uma média de 10 francos por cantada. Não tinha euro. A boina? Eu passava muitas vezes, muitas vezes. E tinha muita gente que me dava um franco todo dia. Assim, eu ia no mesmo dia. Eu acabava juntando 30 francos na ida, 30 francos na volta, em média. Considerando que a refeição no restaurante universitário custava R$ 9,90, então eu gastava uma cantada para almoçar, uma cantada para jantar e, eventualmente, uma cantada para um lanche e o café da manhã e tal. Então, metade do percurso era para comer. E a outra metade eu juntava para pagar o quarto na Casa do Brasil. E assim eu fiquei. E aí você foi levando até o final. Eu fui levando, Agora, pensando de maneira um pouco mais ampla do que simplesmente o meu caso, eu acho que deve haver no mundo hoje gente que precisa sair para briga. Talvez até mais, entendeu? Sabe? Eu, de lá atrás, hoje... Sabe? Tipo, se vira, velho. Vai comprar o miojo de hoje. E certamente são zilhões de pessoas nessa situação que estão sendo preparadas pela agressão, pelo sofrimento, muitas vezes pela humilhação, pelo desdém das pessoas, pelo dar de ombros, pela recusa. Essas pessoas estão criando casca. E evidentemente que haverá aqueles que, como os meus filhos, apanharam muito pouco na vida, porque de alguma maneira cada tipo de revés iminente era por mim imediatamente sanado, protegido, etc. Mas haverá certamente hoje muita gente apanhando aí, mais do que eu inclusive, e se preparando para o mundo. Então eu tive alunos na USP, durante os 20 anos que lecionei lá, eu tive alunos muito cascudos, né? Muito cascudos. Gente que teve origem humilde, passou por fundamental e médio na escola pública, e assim, ou entrava na USP ou não entrava em lugar nenhum. E saíam para briga e entravam lá na ECA. Difícil de entrar, sabe? Um curso de jornalismo ou de publicidade na ECA, em algum momento era pau a pau com medicina, sabe? E passavam estudando do jeito que dava, provavelmente trabalhando durante o dia, estudando à noite, etc. Então, tem gente muito aguerrida, né? Então, eu tenho alguma desconfiança nessas generalizações que hoje o pessoal chama de geração Y, X, K, W, Z, etc. Como se todo mundo que tivesse uma certa idade reagisse do mesmo jeito às atrocidades do mundo. E eu tenho a impressão que não é bem assim, não é tão simples assim. O que há é digamos, os filhos da elite e tal, que terão talvez um certo comportamento mais homogêneo. Isso é possível, mas se você olhar para a sociedade como um todo, como sempre aconteceu, tem gente de todo tipo e tem gente muito preparada para brigar em qualquer época. Mas ficava assim: Je ne peux pas rester encore une minute avec toi. Je regrette amour, mais je ne peux pas. J'habite à Jassanan. Si je rate le train qui part maintenant à 11h, seulement demain matin. Et en plus de ça, ma femme, il y a d'autres choses. Ma mère ne s'endort avant que je arrive. Je suis fils unique. J'ai ma maison à soigner, je ne peux pas rester. E quando eu falava Jabita, Jassanã, eu via as pessoas olhando né, no mapa. Onde fica essa porra, velho?
Tchau.